Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para os meus alunos do curso Técnico em Informática, segundo ano, disciplina Banco de Dados. Bom, o propósito desse vídeo é explicar a respeito do tópico 3, que eu estou colocando lá no Moodle agora, que é uma atividade que corresponde às aulas do dia 9/9 e também do dia 16/9, é a atividade 6, tá? Só recordando um pouquinho o que foi a atividade 5. Na atividade 5, vocês fizeram um exercício, uma atividade, em que tinha uma situação que tinha um relacionamento 1 para n, e vocês criaram a tabela nessa situação, inseriram dados e tal. Agora, na atividade 6, existe um relacionamento, além de um relacionamento 1 para n, tem um relacionamento n para n também. Então, a forma de transformar isso em tabela é um pouquinho diferente. Então, vou explicar para vocês aqui, recordar, na verdade, né, que nós já vimos isso antes da quarentena. Vou recordar como criar essa tabela, então, quando ocorre relacionamento n para n, e vou explicar o exercício para vocês, tá bem? Bom, o slide que fala sobre isso, eu já passei para vocês, está lá no Moodle, mais especificamente é esse aqui, que fala sobre modelo lógico, tá? Ele já está aberto aqui, e eu já deixei na parte que fala do relacionamento 1 para n. Então, se vocês se recordarem, tínhamos lá um exemplo na aula de uma pessoa, e ela pode ter muitos carros. E o carro pode pertencer a uma única pessoa. Então, isso aqui é um relacionamento 1 para n. Um carro não pode pertencer a mais de uma pessoa, ele tem só um dono. E a pessoa ela pode sim ter vários carros. Então, quando isso acontece, a gente cria as duas tabelas, uma para pessoa e outra para carro, mas do lado do n, a gente coloca uma chave estrangeira. No caso, a gente coloca o ID do dono aqui na tabela carro, tá? Então, você tem os dados do carro e o ID do dono, que corresponde ao ID de uma pessoa, tá? Agora, vamos para um relacionamento n para n nesse exercício aqui. Então, tem lá nos nossos slides o exemplo de livros. Então, o livro ele pode ser escrito por muitos autores e um autor pode escrever muitos livros. Então, isso aqui é um relacionamento n para n, tá bem? Nesse exemplo aqui. Então, a gente não vai criar uma chave estrangeira nem desse lado do n aqui, nem desse outro lado do n aqui. Quando é n para n, a gente cria uma tabela a mais aqui no meio. Eu chamo de tabela de relacionamento, eu chamo não, é assim que é chamado mesmo, uma tabela de relacionamento. E nessa tabela de relacionamento existem as chaves estrangeiras, ou seja, existe nessa tabela aqui do meio o ID do livro e o ID do dono, do autor. Tá? Eu deixei aqui então no Postgres já o exemplo em SQL de como é que isso ia ficar, nesse exemplo aqui do livro e do autor. Então, nesse caso aqui, eu criei duas tabelas bem simples, uma tabela para cadastrar o autor, tem somente o ID e o nome dele. E uma outra tabela para cadastrar o livro, tem só o ID do livro e o título dele. Tá? Depois, as chaves estrangeiras que ligam os autores aos livros estarão numa tabela de relacionamento. Então, eu tenho uma tabela de relacionamento que relaciona autor e livro. E nessa tabela aqui tem o ID do autor e o ID do livro. Tá? Por enquanto eu não estou criando especificamente chave estrangeira, chave primária, deveria fazer isso. Mas por hora eu estou só criando as colunas. Eu vou deixar essa parte para criar as constraints, que a gente chama, em aulas posteriores. Tá? E aqui eu começo a inserir os dados. Então eu inseri dois livros, dois autores, aliás, de exemplo. O autor com ID 1, que é o George Orwell, e o autor com ID 2, que é o Tolkien. Tá? Esses dois cadastros foram comandos de insert na tabela autor. Depois eu fiz outros comandos de inserts para cadastrar livros. Então eu cadastrei um livro que se chama 1984, que tem o ID 1, um livro que se chama Revolução dos Bichos, que tem o ID 2, e outro livro que é o Hobbit, que tem o ID 3. Então eu já cadastrei os autores e já cadastrei os livros. Agora eu preciso dizer quais autores escreveram quais livros. E eu vou fazer isso cadastrando dados na tabela de relacionamento, especificando os IDs. Então eu tenho aqui nessa sequência, ó, o autor 1. Ele aparece aqui, o autor 1, ligado ao livro 1. Então, o autor 1 é o George Orwell, está ligado ao livro 1, que é 1984. O autor 1 está ligado também ao livro 2, que é A Revolução dos Bichos. Então, você vê que o autor George Orwell aparece duas vezes, porque ele escreveu dois livros, o livro 1 e o livro 2. E o livro 3, que é o Hobbit, está ligado ao autor 2. Então, aqui, o ID autor 2 está ligado ao livro 3. E é assim que a gente resolve relacionamento
N para N. Mais para frente a gente vai ver que dá para depois fazer consultas desse tipo aqui, ó, envolvendo inner join, que eu consigo listar os dados dessas 3 tabelas simultâneas, ou seja, eu consulto a tabela de relacionamento autor-livro e a partir dela eu consulto a tabela livro e também a tabela autor e eu relaciono todos os títulos de livros e seus nomes de autores. Eu vou executar essa consulta aqui só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então essa consulta que eu acabei de fazer aqui, ó, ela mostra para mim que o livro 1984 foi escrito por George Orwell, A Revolução dos Bichos foi escrito por George Orwell, O Hobbit foi escrito por Tolkien. Então eu estou consultando a tabela de relacionamento para saber quais são os autores de quais livros e a partir dessa tabela de relacionamento eu busco tanto o título do livro quanto o nome do autor, certo? Vamos então agora para o exercício que eu estou passando para vocês fazerem hoje, entre a semana esta e a próxima. Eu coloquei lá uma atividade para vocês que eu me inspirei em uma notícia que eu tenho recebido ultimamente, que é do Pix. É um sistema de pagamento instantâneo que está sendo criado pelo Banco Central e provavelmente será disponibilizado no final deste ano. Tá? É alguma coisa relacionada com você fazer pagamento com o seu celular. Então você vai com o seu celular e faz o pagamento lá. Tá? Alguns bancos já oferecem esse serviço de você fazer o pagamento por QR Code, mas a ideia desse aqui é que seja controlado pelo Banco Central. Tá? E eu criei aqui um DER para representar um sistema que controla transações bancárias, que é isso que o Pix vai fazer. É claro que isso aqui provavelmente está muito mais simples, né? Mas é só para servir de inspiração. Então, nesse DER aqui, nós temos algumas entidades. Na verdade, temos duas apenas. Temos a pessoa, que é uma pessoa física, tá? E ela tem só código e nome. E temos conta corrente. Então, uma pessoa ela pode ter muitas contas correntes, mas a conta corrente pertence a só uma pessoa. Até existe o caso de conta conjunta, mas eu não quero tratar isso aqui, tá? Então, conta corrente pertence a uma única pessoa, tá? A conta corrente possui o código do banco ao qual ela pertence, a agência bancária e também o número da conta. Tá? E eu criei um código aqui que eu achei que ia ficar mais fácil para vocês. Então, essa parte aqui vocês já sabem resolver, porque é praticamente a mesma coisa que vocês resolveram na atividade anterior, ou seja, duas entidades com seus atributos e um relacionamento 1 para N, que você vai ter que colocar a chave estrangeira do lado do N. Nesse caso aqui, a conta corrente vai ter o código da pessoa que é dona dessa conta corrente, nesse sistema de controle de transações aqui, tá bem? Agora vem a parte um pouco mais complicada, que é controlar as transferências bancárias. Uma transferência bancária nada mais é do que um relacionamento de uma conta com outra conta. Então, no caso, uma conta bancária, ela pode fazer transferências bancárias para N contas bancárias, certo? E aquelas N contas bancárias podem fazer transferência para outras N contas bancárias. Então, existe um relacionamento de N para N entre conta bancária e conta bancária. Mas conta bancária é uma entidade só. Então, nesse caso aqui, nós temos um relacionamento de N para N que envolve uma única entidade, ou seja, uma conta bancária pode transferir dinheiro para N contas bancárias. E aquelas N contas bancárias podem transferir para outras N contas bancárias. Entenderam? Então isso aqui é um relacionamento para N, e se é um relacionamento N para N, vai ter uma tabela de relacionamento que relaciona essas duas tabelas. No caso, relaciona duas instâncias da mesma tabela. Tá? Então eu vou deixar aqui meio que como um desafio para vocês imaginarem como é que vocês vão criar. Essa parte aqui está fácil, mas essa parte da transferência, uma dica é que vai ter uma tabela de transferência que vai dizer quais são as contas envolvidas, tá? Através de chave estrangeira. Por isso que eu coloquei o código aqui para ajudar, tá? Para você conseguir se referenciar a uma conta que está pagando e uma conta que está recebendo. Através de um código fica mais fácil do que através de banco, agência e número, tá? Então, a primeira parte do exercício é tentar entender esse diagrama aqui, e a parte mais complicada é o relacionamento N para N, tá? E a segunda parte é cadastrar os dados, tá? Então, eu coloco aqui poucos dados dessa vez. Eu coloquei aqui 2 clientes, estou usando os clientes das pessoas do exercício passado, o Robson e o Glauco, ambos com ID 1, esse com ID 1 e esse com ID 2, e ambos têm dados de conta bancária.
embora eu tenha colocado tudo isso aqui numa tabelona só, eu coloquei aqui só para mostrar os dados para vocês, mas vocês que vão ter que interpretar isso aqui e saber como inserir, tá? No caso, tem uma tabela específica para as pessoas, mas tem uma tabela específica para conta corrente com um relacionamento, tá? Então, no caso, Nubank, que é um banco, uma fintech aí, né? Um banco digital, e também Banco Inter, pertencem, essas duas contas aqui, com esse código, esse número de conta, pertence ao Robson. E a conta do Banco do Brasil, essa conta aqui, pertence ao Glauco, tá? Só salientando que eu não estou recebendo nenhum tipo de patrocínio aqui. Tá? E a parte de movimentação, vocês vão ter que interpretar isso aqui também e tentar ver como é que faz para inserir os dados nas tabelas que vocês criaram. Então tem duas movimentações financeiras aqui, as duas no mesmo dia, com 5 minutos de diferença, e o Glauco transferiu então R$ 150 para a conta do Nubank, do Robson, e depois, logo em seguida, ele transferiu, através da sua conta do Banco do Brasil, que é a única, ele transferiu mais R$ 200 para outra conta agora, para a conta do Banco Inter, do Robson, tá? Então fica esse exercício em duas partes, né? Entender o DER e criar as tabelas, essa parte aqui é mais difícil, pode pedir ajuda para mim, que eu posso tentar resolver dúvidas durante a execução do exercício. Tem essa parte de cadastrar os dados, tá? E mais para o final do prazo lá, ou até após o prazo, dependendo do meu tempo, eu faço um vídeo aqui, então, explicando como resolver esse exercício aqui para vocês. Mas eu quero deixar, então, essas duas aulas, as aulas do dia 9 do 9 e também do dia 16 do 9, para vocês pensarem um pouco, dar uma olhada lá nos slides e pensem um pouco como resolver especialmente essa situação aqui, tá? De um relacionamento N para N entre duas entidades. Não vai ser muito diferente de um relacionamento entre N para N de entidades diferentes, como é o caso desse exercício, desse exemplo que eu coloquei aqui, tá? Então esse exemplo aqui do autor do livro, eu vou colocar à disposição para vocês no Moodle também para ajudá-los. Certo, gente? Então a atividade dessas 2 semanas é essa, e se tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Um abraço a todos.